Olá, boa tarde. Estou aqui já preparando o ambiente para recebê-los, receber o nosso querido Luiz Cláudio Figueiredo. Estou vendo que ele. Não, não é ele, é um outro Luiz que está chegando. Desculpa, está chegando. Bom, enquanto o nosso convidado chega, eu vou passar algumas informações para vocês. Primeiro que falar bem rapidamente desse canal de discussão, de encontro. Acima de tudo, essas lives são para que a gente possa pensar, para que possamos nos reunir e também um local de transmissão da psicanálise. Estão acontecendo aos sábados, às 16 horas. E, excepcionalmente, hoje nós vamos fazer duas lives. Eu vou conversar agora com o professor Luiz Cláudio Figueiredo sobre o setting virtual, que é um cenário que se apresentou muito forte nesse momento. E às 18 horas eu vou fazer uma live com o Christian Dunker, um querido colega psicanalista, que nós vamos falar sobre, afinal, o que é psicanálise, que tanto está se buscando nesse momento, né? E até, inclusive, peço que vocês se manifestem sobre a ideia de duas lives, se a gente pode pensar nesse formato, vamos com calma, vamos fazer uma live por sábado, porque isso tudo aqui é para ser compartilhado com vocês. Então, deixa eu voltar os óculos para ver se o nosso convidado já chegou, mas ainda temos tempo, né? Isso aí. Que sejam todos bem-vindos. Ok, as pessoas estão chegando, já já o Luiz Cláudio chega. As próximas lives, pensando no horário das 16 horas, né? Nós já temos os convidados, eu vou passar para vocês agora. Claro que depois eu vou publicando aos poucos, né? Mas no próximo sábado eu vou conversar com o Wilson Klein, um psicanalista da PUC, quer dizer, não um professor da PUC, é formado pela PUC, doutor pela PUC de São Paulo. Nós vamos falar sobre algumas faces da negação, algo que a gente está observando assim muito fortemente nesse momento. Opa, peraí que o meu convidado já chegou, Isto, pronto. Então vamos. Depois eu faço os avisos, tá? Das próximas lives. Não posso deixar o convidado esperando. Deve estar em. Isso. Olá, Professor Luiz Cláudio, muito bem-vindo. tudo bem? Tudo bom? Uhum. Se o senhor puder abaixar um pouquinho o seu celular, tá? Isso, agora está o seu rosto inteiro aqui conosco. Muito obrigada Uhum. por aceitar o convite, por sua disponibilidade em compartilhar tanto conhecimento conosco. A hora que você achar que eu posso começar, você avisa, tá bom? Tá bem, então eu vou te apresentar formalmente, né? Apesar de ser bastante conhecido. Luiz Cláudio Figueiredo, psicanalista, professor aposentado da USP, professor do programa de psicologia clínica da PUC de São Paulo, é membro efetivo do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, é autor de vários livros, eu vou mostrar três que eu tenho aqui comigo: Ética e Técnica em Psicanálise, onde tem inclusive um artigo sobre o setting, o tema que nós vamos tratar aqui. Tem um livro que eu acho que é obrigatório para todo mundo que estuda Melanie Klein, que é um livro que o professor Luiz Cláudio escreveu com a querida Elisa Maria de Ulloa Sintra. Melanie Klein, Estilo e Pensamento. E, por fim, eu vou mostrar um livro que eu estou usando muito agora na minha tese de doutorado, Elementos para a Clínica Contemporânea, Psicanálise. Um livro que o senhor trata do conceito de esperança, e eu estou usando esse conceito. Então é Muito isso. bom. Hoje
o convite, né? O seu nome, o senhor poderia falar de tantos temas, mas o que motivou pensar em convidá-lo para conversar sobre o que eu estou chamando aqui de setting virtual o isolamento social trouxe os atendimentos online como a única forma, né, de manutenção do setting. E eu lembro, em sala de aula, lá na PUC, que o senhor já comentou, muito antes disso tudo acontecer, que eventualmente o senhor já fazia alguns atendimentos por telefone. E aí eu liguei, né, a esse tema. E então é isso. A palavra é sua. Fique à vontade, professor. Muito obrigado, Ana. Eu aceitei o seu convite, bem satisfeito, e agora estou vendo que, na verdade, eu vou falar sobre setting, mas vou estar falando principalmente sobre o que eu me entendo por psicanálise. Sim. E, na verdade, por que o trabalho que nós estamos fazendo com o atendimento remoto, ele, de uma certa maneira, preserva o que há de mais importante num trabalho psicanalítico. Então, de uma certa maneira, eu imagino que eu vou estar falando de um tema muito parecido com o que o Christian Dunker vai retomar daqui a algumas poucas horas, né? Por isso, eu intitulei essa minha apresentação de A Virtualidade do Dispositivo de Trabalho Psicanalítico. Porque a minha principal ideia, no fundo, é o seguinte: o trabalho de psicanálise é sempre com um setting virtual. O que nós temos agora de diferente é o atendimento remoto. Isso traz diferenças significativas sobre as quais eu pretendo falar um pouquinho. Então, professor, o senhor me dá licença só para eu marcar, claro, e até para, né, diminuir aí um pouco dessa coisa do dispositivo artificial entre nós. O senhor já levanta uma questão gigante e de tamanha importância. O setting virtual como algo permanente e, e agora essa interação mediada. Isso aqui está não só uma live, mas um curso, né? De uma certa maneira. De uma certa maneira. Então, veja só, Ana Silvia. Eu acho que essas diferenças que nós estamos vivendo agora têm uma história dentro da psicanálise, né? É claro que a psicanálise criada por Freud e exercida pelos freudianos do tempo de Freud era uma psicanálise com, digamos, um enquadre bastante bem estabelecido, muito conhecido por nós e que é fundamental, inclusive, na formação dos analistas até hoje. Agora, a problemática de elasticidade da técnica e do enquadre não é nada nova. Ela é tão antiga quanto, por exemplo, as obras do Sándor Ferenczi, já na década de 20, ou seja, um contemporâneo do Freud, que já havia trazido, e tem um texto importante com esse título, A Elasticidade, né? Tinha trazido a necessidade de nós pensarmos o setting de uma forma mais flexível, menos ortodoxa, menos rígida, né? Agora, essas mudanças no setting, tal como propostas pelo Ferenczi naquela ocasião, e que depois foram seguidas por muitos psicanalistas desde então, tinham a ver com a necessidade de nós adaptarmos as nossas técnicas aos adoecimentos de certos pacientes. Havia certos pacientes que o Ferenczi começou a atender, inclusive contrariando um pouco a ideia do Freud, de que dizia que só podíamos ou devíamos apenas nos restringir ao atendimento de pacientes neuróticos. Mas, enfim, pacientes precocemente traumatizados, pacientes que trazem, digamos, as marcas terríveis de traumas muito precoces, esses aí não se adaptavam ao enquadre padrão. E aí o Ferenczi viu que era necessário pensar na flexibilização, na elasticidade da técnica. Mais adiante, dentro da história da psicanálise, nós vamos ver esse tema da flexibilidade retornando simplesmente porque o psicanalista começou a ter que exercer o seu trabalho de psicanalista em settings muito diferentes. Ele começou a ter que ir a fazer psicanálise em hospitais, em UTIs, em situações completamente diferentes daquelas previstas pelo Freud. Então nós temos novas frentes de trabalho
do psicanalista fazendo psicanálise, fora do enquadre padrão. Isso que veio a ser chamado pelo Winnicott de psicanálise modificada. E mais ainda, o próprio Winnicott fala assim, olha, tem horas que o psicanalista é muito importante, mas não para fazer psicanálise, para fazer uma outra coisa. E realmente, hoje em dia, Isso nós é tão temos muito... libertador, né? Pois é, pois hoje em dia nós temos muitos psicanalistas trabalhando completamente fora do setting e sabendo que eles não estão fazendo psicanálise, mas estão fazendo alguma coisa para a qual a sua habilidade de psicanalista, a sua escuta psicanalítica, a sua capacidade de pensar psicanaliticamente é fundamental. Eu, por exemplo, participo lá no Rio de Janeiro de um grupo chamado Travessia, que faz um trabalho que nós sabemos não é psicanálise, mas que é um trabalho que precisa ser feito, conduzido, orientado pela escuta psicanalítica. Então, isso daí tudo vai nos levando a repensar digamos, o setting, o enquadre, as técnicas, para dar conta dessa diversidade, dessa ampliação das possibilidades do psicanalista. Bom, o que se ganha com isso? À medida que a gente consegue expandir a psicanálise para além do atendimento de neuroses e para além mesmo do enquadre psicanalítico, digamos assim, aonde se faz psicanálise para esses outros campos, a gente ganha muito no campo conceitual. Primeiro, a gente ganha uma distinção que foi proposta pelo André Green, que é uma distinção entre aquilo que varia, que pode variar, que precisa variar no atendimento, que ele veio a chamar de estojos de proteção, que é um dos nomes pelos quais a gente poderia dar ao setting psicanalítico, né? Então, o enquadre psicanalítico ele tem uma dimensão que é um estojo de proteção. Mas esse estojo protege o quê? Ele vai proteger... Agora. Pois é, ele tem que proteger o que ele chama, o André Green, de matriz ativa. Matriz ativa, ou seja, que é o trabalho da psicanálise propriamente dito. Esse trabalho, ele precisa ser protegido, ele precisa ser garantido, precisa ser cultivado, e às vezes, então, para que ele possa ser feito, ele vai precisar de muitas adaptações nos estojos de proteção. Eu acho que essa é uma distinção muito importante, porque com isso a gente consagra a ideia da flexibilidade do enquadre. O enquadre pode e precisa ser modificado para garantir que o que se faça lá dentro seja psicanálise e, se não psicanálise estrito sensu, pelo menos esse algo diferente, mas que é alguma coisa que o psicanalista pode fazer a partir da sua formação, a partir das suas habilidades. Agora, eu acho... Diga. Só para fazer um comentário. A sua fala, eu acho que ela pode ajudar muito muitos psicanalistas que foram resistentes a essa nova modalidade de atendimento. Eu acho que sim. Mas eu acho que ela vai ser importante também, porque nós vamos voltar a essa questão da virtualidade por um outro lado. Por quê? Porque, veja, um dos ganhos, então, dessa distinção que o André Green nos faz, aliás, eu gostaria de dizer que no sábado que vem vai ter, numa apresentação pública, mas enfim, é lógico, virtual, através do CEP, aquele Centro de Estudos Psicanalíticos, vamos ter uma apresentação do Fernando Ribarri, que é, sem dúvida nenhuma, o mais importante especialista e divulgador das obras do André Green. Então, eu aconselho muito que todo mundo assista essa palestra, esse curso do Ribarri, sábado que vem, através do CEP. Eu me comprometo a divulgar aqui. Vou entrar em contato com eles e me comprometo a divulgar. Tá bom. Então, eu acho que essa distinção entre o elemento variável e o elemento constante tem esse ganho, que consagra a distinção, consagra a elasticidade da técnica, mas eu acho que é preciso acrescentar alguma coisa. Eu acho essa distinção insuficiente em alguns aspectos, né? Primeiro, os estojos, ou seja, o enquadre, ele não é apenas protetor.
E falei que ele protege a matriz. Mas ele não é apenas protetor. Essa é uma função muito importante.